nosso canal Resumo Virtual. Estamos então de volta para a gravação das principais notícias que aconteceram em junho, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu sei que a gente está um pouco atrasada, estou gravando esse vídeo agora dia 18 de julho, mas como eu disse para vocês no primeiro vídeo de abril, tá um pouquinho corrida a minha vida por conta de trabalho e de faculdade, da correção de redação, mas eu não quero parar com esse projeto porque cada vez que eu penso, eu não vou mais gravar vídeo, não tem mais jeito, vem alguém, manda uma mensagem lá no canal, você não vai voltar, manda um e-mail para mim, ou no meu Facebook mesmo, pessoal. Então é o que motiva a gente a continuar. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, espero que tenha ajudado muita gente, eu sei que tem, muitas pessoas até vêm falar pra mim. Então vamos dar continuidade aí do jeito que pode. Eu vou gravar hoje junho, mas aí nessa semana eu já gravo as atualidades aí de julho, até agora esse finalzinho, aproveitando que eu tô de férias da faculdade, né? Mas então vamos para as atualidades de junho, então, começando com a questão. Então, questão da semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, primeiro, a saída de seu país sobre mudanças climáticas, mas prometeu negociar um retorno ou um novo acordo climático em termos que considere mais justos para os americanos. Ele disse que o atual documento traz desvantagens para os Estados Unidos para beneficiar outros países e prometeu interromper a implementação de tudo que for legalmente possível imediatamente. Notícia de 1º de junho de 2017. De qual acordo Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos? COP15, COP17, Protocolo de Kyoto, COP21, Acordo de Paris. Essa questão tem que estar na ponta da língua, porque é um acordo, já estou falando a resposta, mas é um acordo que envolveu 195 países. 195 países assinaram, inclusive o Brasil. Então é um acordo muito importante para realmente se pensar nessa questão do planeta e ajudar a preservar o planeta, o clima do planeta e todo o meio ambiente. Então, os Estados Unidos se retirando, sendo o segundo maior poluidor do planeta, é uma questão a se pensar nas consequências e é muito importante. Então, se você não sabe do que está se tratando, pense e fique por dentro disso. Vamos então ver todas as notícias de junho. Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Taxa de homicídios do Brasil aumenta mais de 10% de 2005 a 2015. 5 países cortam vínculos com o Catar. Trump anuncia a revisão do acordo de reaproximação com Cuba. Temer veta MPs que poderiam reduzir áreas de preservação ambiental. Incêndio florestal deixa 62 mortos e 59 feridos em Portugal. Primeira notícia. Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Então aí a gente já tem a resposta para a questão, Acordo de Paris. O presidente prometeu negociar um retorno futuro ou fazer um novo acordo mais justo para os americanos. Na campanha eleitoral, ele tinha prometido abandonar consenso da ONU nos 100 primeiros dias do governo, ou seja, ele prometeu e cumpriu, né? Bom, lendo um pouquinho ali, ele disse que o atual documento traz desvantagens para os Estados Unidos para beneficiar outros países e prometeu interromper a implementação de tudo que for legalmente possível imediatamente. Ou seja, qual a justificativa dele para tirar os Estados Unidos desse acordo? Foi dizer que os Estados Unidos são prejudicados por esse acordo, enquanto outros países são beneficiados. Agora vamos pensar. Estados Unidos, maior potência do mundo, estão sendo prejudicados? Vão ser prejudicados? E quanto que os Estados Unidos já prejudicaram outros países em questão de exploração, né? Tanto em questão aí de empréstimos, em questão de guerras, em questões políticas, enfim, várias coisas. E agora eles se sentem prejudicados. Então é assim, Estados Unidos é assim. Querendo ou não, né, eles querem mandar no mundo e quando eles faz alguma coisa que desagrada a eles, é igual criança birrenta. Bate o pé e fala, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. É mais ou menos assim. Mas a gente tem que ver que tem um órgão, né, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada justamente para ter um consenso em questões assim globais,
né, que prejudicam ou que favorecem o planeta todo, porque apesar de cada país ter a sua lei, a sua norma, acima de tudo nós somos um planeta, e uma vez que todos os países estão prejudicando esse planeta, todos terão consequências negativas. Então, é para isso que serve a ONU, um órgão que regulamenta todas essas relações, entrar em consenso para ver o que é melhor para todos. Mas enfim, vamos ver o que é então esse Acordo de Paris. Eu já falei sobre o Acordo de Paris em vídeos anteriores, mas vou falar de novo para quem ainda não está por dentro. Então, é um acordo que foi assinado em dezembro de 2015 por 195 países. Síria e Nicarágua ficaram de fora. O que ele propõe? Propõe reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. Os países, de acordo, os países que assinaram o Acordo de Paris, não poderiam sair antes de 3 anos, mas o Trump é a criança mimada e birrenta que bateu o pé e falou, nós vamos sair. Só que a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é o segundo país que mais produz gases do efeito estufa, só perde para a China, mas eles se acham prejudicados. Vão achar que não. A gente tem que sair porque a gente está sendo prejudicado. E aí vamos lembrar que esse acordo ele foi assinado pelo presidente anterior, o Barack Obama, que é o antecessor do Trump e democrata. O Trump é republicano. E nele, o Barack Obama falou assim, nós vamos reduzir até 28% das emissões de gases poluentes até 2025. E também vamos doar 3 bilhões de dólares para os países pobres que aderirem ao acordo, que reduzirem a emissão. Ou seja, a gente sabe que os países precisam do combustível fóssil, de queimar carvão, que é o que polui muito para produzir combustível, para produzir energia, um monte de coisa. Então, esses países que teriam que reduzir, já são pobres, seriam prejudicados. Então, Barack Obama ofereceu essa ajuda, mas o Trump veio e cortou. Por isso que às vezes é complicado essa troca de presidentes, né? Troca de governo, porque vem um, tá fazendo uma coisa boa, vem o outro e fala, não, aquilo não é bom, vou cortar. Mas isso faz parte do processo democrático mesmo, né? Essa troca constante. Mas enfim, né? Vamos fazer o quê? Cientistas e ativistas então demonstraram preocupação e fizeram aí previsão de secas, tempestades, desaparecimento de ilhas. Canadá, China, União Europeia, o Acordo de Paris continua. O Brasil se disse então decepcionado com a decisão americana. Vamos ver então quais serão os próximos passos aí do Trump. Próxima notícia. Taxa de homicídios no Brasil aumenta mais de 10% de 2005 a 2015. IPEA mostra a desigualdade entre os estados, com o Rio Grande do Norte apresentando alta de mais de 200% no mesmo período e São Paulo queda de 44%. Então aí a gente tem um gráfico da violência no Brasil. Olha o quanto aumentou de 2007 para 2012, por exemplo. Não, 2014, né? Aumentou absurdamente. Então, lendo o texto, o Brasil teve em 2015 uma taxa de homicídio de 28,9 a cada 100 mil habitantes, que representa um aumento de 10,6% desde 2005. O dado faz parte de um estudo divulgado nesta segunda-feira, 5 de junho, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. No ano foram 59.080 homicídios. É muita coisa. O Brasil ele tem uma taxa de homicídios que é superior ao de países em guerra. Isso é muito absurdo, né? Porque nós não estamos em guerra. Nós vivemos uma guerra contra a violência, né? Principalmente aí as pessoas que vivem nos grandes centros. Essa semana, inclusive, no fim de semana, tô gravando hoje terça, aconteceu um crime aqui em Rio Preto que chocou toda a cidade, toda a região. Os criminosos eles foram roubar uma joalheria aqui. Na saída tinham 2 guardas municipais, eles atiraram nos 2 guardas municipais que caíram, mas não morreram, mas acabaram atirando
sem direção e foram atingir um estudante de 17 anos que estava a 100 metros da joalheria, acabou sendo atingido e morreu. Quer dizer, o menino não tinha nada a ver com a história. Então, os 2 guardas, felizmente, eles sobreviveram, estão bem. Mas são casos que chocam, né? Que deixa a gente, assim, pensando, né? Por quê? Por que fazer isso? E, inclusive, até o governador esteve aqui e disse que está mobilizado, né? As forças policiais estão mobilizadas para encontrar. Mas é que, às vezes, a gente não percebe a violência, né? A gente não percebe falando, assim, de estatística, porque a gente fala, tá longe de nós, né? Mas não tá tão longe. Assim, é por isso que a gente tem medo de sair à noite sozinha, é por isso que a gente tem medo de chegar em casa à noite e abrir o portão, né? Porque a violência, ela tá perto, infelizmente, e por mais esforços que o governo faça para combater essa violência, a questão, ela é muito mais profunda do que simplesmente você colocar policiais na rua, né? É uma questão aí muito, muito mais complexa e difícil de resolver, porque são coisas que vêm do Brasil há anos e anos, né? Não é uma coisa de agora, já é uma coisa de mais de 100 anos, que essa violência e que aumenta a cada dia e provocada sobretudo pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas é outro problema causador da violência e muito difícil de ser solucionado, né? Talvez daqui a 100 anos o Brasil ainda esteja passando por todos esses problemas. Eu acho que uma medida muito legal seria, de repente, seguir países desenvolvidos, ver o que eles fizeram para diminuir os índices de violência. Por exemplo, Nova York era uma cidade muito violenta há 20 anos atrás, até que entrou um prefeito, não sei o nome, mas ele ficou conhecido por causa disso, que ele tomou uma série de medidas que reduziu extremamente a violência em Nova York. Hoje, Nova York, dizem, eu não conheço, mas é uma cidade totalmente diferente. Dizem o quê? As estatísticas, né? Não dizem quem mora lá, quem já foi pra lá, mas as estatísticas, que é uma pessoa completamente diferente depois que esse prefeito entrou. Então, o Brasil, ele tem que se espelhar nessas medidas. É claro que é um país gigante, é um país de dimensões continentais, mas precisa se espelhar em atitudes que deram certo, porque sempre fazer mais do mesmo não vai adiantar. E é o que os números têm mostrado, né? Então, aí, a gente passando no próximo slide, olha só, cidades onde a taxa aumentou. Olha aí no Rio Grande do Norte, 232%, é o estado com a maior variação. Cidades que diminuiu, aí São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pernambuco. A cidade de Altamira, no Pará, lidera o ranking das cidades mais violentas no país. A Bahia se destaca como estado com cidades entre as mais violentas. E aí, no próximo slide, jovens e negros estão mais sujeitos à violência. A taxa de homicídios de jovens no Brasil teve um crescimento de 17,2% entre 2005 e 2015, número maior que o crescimento médio no país no mesmo período, de 10,6%. Ou seja, dessa questão da violência, quem são os mais suscetíveis? Os jovens e negros. E é muito triste, né, você ver essa questão da violência, esses índices aumentarem, porque em questão de 10 anos, porque a gente vê, o que a gente espera de um país com o tempo? A gente espera sempre melhorias de todos os índices, a gente espera crescimento econômico, mais empregos, mais saúde, a expectativa de vida, que é maior que isso, o Brasil conseguiu aumentar a expectativa de vida, diminuir taxas de mortalidade infantil, mas a violência continua crescendo. Ou seja,
alguma coisa está errada, alguma coisa está sendo feita errada para não diminuir esse índice, né? Então tem que procurar a raiz do problema e atacar na raiz do problema. Então eu acho que isso dá um bom tema de redação. Pode até ser que não apareça com atualidades, mas sempre vou estar informado sobre essas questões assim mais gerais do Brasil, esses índices do Brasil, que sempre pode ser um tema de redação, certo? Próxima notícia. Arábia Saudita e aliados cortam relações diplomáticas com o Catar após acusações de terrorismo. Doha rejeitou a decisão e a chamou de injustificável e sem fundamento. 5 empresas aéreas do Golfo anunciaram a suspensão de voos com destino e origem no país. Por que eu coloquei essa questão do Catar? Porque o Catar, em 2022, vai ser sede da Copa do Mundo. Inclusive, está construindo já vários estádios e está tendo muitos casos associados de trabalho escravo e de trabalhadores que estão morrendo nessas construções por falta de segurança. Ou seja, é um país rico, mas é um país que não é desenvolvido, né? Ele é rico, mas ele não cuida, né, das pessoas como deveria, e aí está sendo acusado de terrorismo. Então vamos ler um pouquinho, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Bahrein e Iêmen romperam nesta segunda-feira, 5 de junho, relações diplomáticas com o Catar após acusarem o país de terrorismo. A decisão também implica a expulsão de Doha, que é a capital, da coalizão árabe que luta no terrorismo iemita. O Catar se justificou, né, e chamou a decisão de injustificável e sem fundamento. O país denunciou em um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores que o objetivo da medida é colocar o Estado do Catar sob tutela, algo totalmente inaceitável. Aí no próximo slide eu coloquei um mapinha do Catar para a gente ver aonde que é, porque o Catar a gente ouve muito falar de Doha e agora vai ser a Copa do Mundo, né? Não a próxima que vai ser na Rússia, a outra. Mas a gente, localização assim, às vezes meio difícil de saber. Então é um país ali bem pequenininho, do lado da gigante Arábia Saudita. No próximo aí, então, uma foto de Doha, olha que bonita, né? Bem bonita a cidade. É um país árabe, com cerca de 2 milhões de habitantes. E a forma de governo, então, é uma monarquia absolutista, né? Cujo líder é um emir. Então, é um país rico, como eu falei. Por quê? Porque ele tem petróleo e gás natural. Inclusive, é a terceira maior reserva de gás natural do mundo. Olha aí o porquê da riqueza, então, do Catar. É um país aliado dos Estados Unidos e vai ser sede da Copa do Mundo de 2022. Mas então, por que os outros países, esses 5 países, fizeram essa aliança contra o Catar? Por que o Catar está sendo, então, acusado de terrorismo? Que ele é considerado um dos principais financiadores da Irmandade Muçulmana do Egito, uma organização islâmica radical. O Catar também apoia o ex-presidente egípcio Mohamed Morsi, membro da Irmandade e derrubado em 2013. Então aí, ele teria uma conivência com o terrorismo. E o engraçado dessa situação é que a medida ela foi tomada dias após a visita de Trump na região. Só que os Estados Unidos são aliados do Catar, mas o Trump foi visitar a região e os países acharam melhor cortar as relações com o Catar, né? Então, algum interesse aí em comum dos Estados Unidos com esses países tem. Por enquanto a situação tá assim, os voos foram cancelados, mas vamos ver como é que vai ficar a situação daqui para frente. E eu acho que essa Copa do Mundo vai sair do mesmo jeito, porque daí envolve muitas outras coisas. E como eu disse, o Catar é um país rico, então onde tem riqueza, né, a Copa do Mundo provavelmente deve sair. Próxima questão, Trump de novo. Trump anuncia a revisão do acordo de reaproximação com Cuba. Então nós já falamos do Trump hoje, agora vamos falar do Trump de novo.
Olha aí, assinado em 2014 pelo ex-presidente Barack Obama, o acordo agora será revisto. Trump fala em cancelamento, mas alguns pontos devem ser mantidos. Então, o Trump quis tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e agora ele quer revisar esse acordo aí com Cuba sobre a reaproximação dos dois países, tá? Vamos ler ali no textinho, ó. Eu estou cancelando o acordo completamente unilateral da última administração Obama, assinado com Cuba, afirmou Trump em um comício realizado em Little Havana, na cidade de Miami, tradicional polo aí de cubanos que vivem nos Estados Unidos. Então, eu coloquei alguns pontos para a gente entender o que o Trump quer com essa revisão desse acordo. Não se trata de cancelar o acordo, mas de revisá-lo. Pontos que se mantêm: a reabertura das embaixadas em Havana e Washington, então as embaixadas continuam abertas, os voos e viagens de navios dos Estados Unidos para Cuba e a compra de, eu coloquei rum e charuto, né, para levar aos Estados Unidos, mas pode ser aí outros produtos cubanos também. Pontos que se alteram, que a gente tem que saber: restrição de viagens dos americanos à ilha, ou seja, as viagens continuam, mas vai ter restrição. Restrição de envio de dólar à ilha, porque como tem muitos cubanos que moram nos Estados Unidos, evidentemente eles pegam os dólares para mandar para as famílias, né, não passarem tanta necessidade. Então, revisão, aí restrição do envio de dólar. Aí, o que o Trump disse? Negociaremos um acordo melhor com Cuba, anunciou Trump, salientando, todavia, que isso será possível somente no caso de que ocorram avanços democráticos concretos, a realização de eleições livres e a libertação de prisioneiros políticos. Ou seja, é mais uma vez o Trump tentando interferir na política interna de Cuba. Vocês querem fazer um acordo com a gente? Vamos fazer, mas vocês vão ter aí que soltar presos políticos, vocês vão ter que virar um país democrático, enfim. Então é ele querendo ali não ser somente o presidente dos Estados Unidos, mas de Cuba também. Não ser presidente de Cuba, mas ter uma grande influência ali. Então acho que esses são os principais pontos, mas eu acho legal dar mais uma lida sobre isso, que eu acho que tem tudo para ser uma questão de prova, essa questão aí do Trump com Cuba. Próxima questão. Temer veta MPs que poderiam reduzir áreas de preservação ambiental. Então, eu fiquei sabendo dessa questão, vou até confessar para vocês, porque eu vi que a Gisele Bündchen, Uber Model, né, ela publicou no Instagram dela pedindo para o Temer vetar essas MPs aí, MP 756 e 758. E a Gisele Bündchen, ela é uma grande defensora das causas ambientais. Ela tá sempre postando no Instagram dela foto abraçada em árvore, na praia, e eu amo a natureza, enfim. Ela é, acho que, vegetariana, inclusive, protetora dos animais. Então ela pediu para ele vetar e depois o Temer respondeu para ela que ele vetou. Então vamos entender um pouquinho de que se trata essa MP. Eu acho importante essa questão porque tá falando de meio ambiente, mais uma vez, desenvolvimento sustentável. Isso é uma coisa que sempre cai, que nunca sai de moda, digamos. É uma questão sempre atual você falar de meio ambiente, proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Inclusive tem um vídeo aqui do canal, que foi uma prova que eu corrigi, e falei bastante sobre isso. Então, acho sempre bom que tá ligado a isso e coisas novas que vêm, a gente comentar. Então, nesse caso especificamente das MPs, para a gente ler, ó, ele vetou integralmente a medida provisória 756, que altera os limites da Floresta Nacional de Jamanchim, no Pará, desmembrando parte de sua área para a criação de área de proteção ambiental. O presidente também sancionou com vetos parciais a MP 758/2016. Vamos entender só o que é a diferença da floresta para uma área de proteção ambiental. Então, os parlamentares elevaram a área de FLONA, né, Floresta Nacional, em APA, em relação ao texto inicial, que foi o que ele vetou.
Apesar de também ser uma unidade de conservação, a APA tem critérios de uso mais flexíveis, o que poderia ampliar o desmatamento na região. Ou seja, os parlamentares eles passam a área de floresta para a APA, a área de proteção ambiental. E aí você tem regras menos rígidas para o desmatamento, ou seja, você transformando uma área em outra, você vai poder desmatar mais. Então a Gisele pediu para ele vetar, para continuar como floresta, para ser mais rígido o controle e ter assim menos desmatamento. Então o Temer foi e vetou. Ali em cima, tá? As principais diferenças de uma flona para uma APA são que a floresta permite apenas a presença de populações tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas no seu limite devem ser desapropriadas. A APA permite maior grau de ocupação urbana e a existência de área privada. Então já dá aí para perceber que realmente por conta disso uma APA tende mais a desmatamento, né? Menos preservação do que uma floresta. Então, essas são as diferenças, Temer vetou. Agora, no próximo slide, a medida provisória 758 que ele vetou parcialmente. O que é? Altera os limites do Parque Nacional do Jamanchim e cria a área de proteção ambiental Rio Branco para dar passagem à estrada de ferro 170, também chamada de Ferrogrão, em fase de construção e próxima à BR-163 no Pará. Temer vetou mudança feita pela Câmara, que aumentou em 100 mil hectares a transformação em APA do Parque Nacional, que não estava na proposta original. Então, a transformação da área em APA foi vetada, mas aí, em vez de 100 mil hectares, foi apenas 860 mil, tá? Aí ficou faltando 1.000, tá? Aí, vamos só ler as razões do veto. A modificação proposta altera substancialmente o regime de proteção de área do Parque Nacional, alcançando mais 100 mil hectares e com potencial de comprometer e fragilizar a preservação ambiental em uma região sensível da Amazônia brasileira. Tá? Então, com vistas aí a proteger a floresta, as razões do veto. Próxima e última questão desse vídeo de junho. Incêndio florestal deixa 62 mortos e 59 feridos em Portugal. Mais da metade das pessoas morreu carbonizada dentro de seus carros em uma estrada tomada pelas chamas. Autoridades já afastaram a hipótese de incêndio criminoso. O incêndio florestal de grandes proporções matou 62 pessoas e deixou 59 feridos em Pedrógão Grande, na região de Leiria, no centro de Portugal, segundo o balanço oficial divulgado pelo Jornal Português Público na manhã deste domingo, 18 de junho. As autoridades já afastaram a hipótese de incêndio criminoso. Aí no próximo slide a gente vê exatamente a região onde isso aconteceu. E aí foi uma notícia assim, Portugal em luto, né? E essa questão ela foi assim, alguns dias depois, num incêndio que houve em Londres, num prédio, que também deixou dezenas de feridos, e também um pouquinho depois da questão do atentado terrorista em Manchester, no Reino Unido. Então foi Manchester, no Reino Unido, que deixou pessoas mortas, depois um incêndio no prédio em Londres e um incêndio florestal em Portugal também, que deixou dezenas de feridos, né? Nosso país irmão, né? Como se diz, em luto. Então, uma coisa muito triste, quis trazer isso. Pode ser que não caia, mas se aparecer alguma coisinha onde que houve esse incêndio florestal, né? Que foi uma das maiores tragédias aí de Portugal nos últimos anos. Vocês já sabem a resposta, Portugal. Não vou me aprofundar muito, porque eu acho que o que tem que saber é realmente só isso. No próximo slide, então, a questão da semana, Acordo de Paris, a resposta. Nós já falamos bastante sobre isso. Então, esse foi o vídeo de junho. Espero que vocês tenham gostado. Ele não tá com uma qualidade tão boa, ele não tá com um som tão bom, mas foi difícil para mim de fazer tudo isso, porque eu tive que procurar, como a gente ficou abril, maio e junho sem fazer vídeo, eu tive que procurar dia a dia, e eu mesma não estava tão bem informada assim quanto eu estava antes, mas eu fui buscando isso dia a dia, o que era mais importante, para trazer para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, e semana que vem a gente volta com um vídeo daí de julho, novinho em folha. Então é isso, um beijo e até mais.